do jogo deve ser um jogo espelhado. Claro que o Atlético Paranaense com algumas peças, né, que faltou, principalmente. E aí, pessoal, mais um programa 12 Minutos da Libertadores, agora com nosso querido amigo e irmão Luiz Antônio RN. Luiz, é uma alegria ter você aqui nesse nosso novo projeto do Anatomia Rubro-Negra. E, inicialmente, queria te pedir para você fazer suas considerações iniciais e já responder a seguinte pergunta. Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Paranaense merecem estar na final da Libertadores desse ano? Olá, Pablo e amigos, obrigado pelo convite desde já, um prazer imenso estar aqui com vocês. Falar de Flamengo e Atlético Paranaense, né, desse confronto, duas equipes brasileiras, acho que se no início da temporada olhasse para Flamengo e para Atlético Paranaense e alguém falasse esses dois times estarão na final da Libertadores, acho que seria muito difícil, porque o Flamengo estava no processo com Paulo Souza, o Atlético Paranaense com um treino buscando, né, uma identidade ainda, e combinou. Eu acho que o percurso, né, a trajetória dos dois durante a caminhada da Libertadores, o Flamengo chega com uma vontade muito grande, né, com a chegada do Dorival. O Atlético Paranaense, acho que ninguém acreditava que conseguiria, muitos não acreditariam que eliminaria o Palmeiras, porque o Palmeiras já vem ali bicampeão da Libertadores, o Abel muito forte, principalmente dentro de casa, mas aconteceu. Então, eu acho que o percurso das duas equipes, eu acho que culminou, né, cara, nessa trajetória, mas analisando desde o início, não. Mas quando a gente pega um percurso, eu acho que talvez o Palmeiras ali era o time que todos acreditavam que ia chegar novamente por conta do cenário. Abel Ferreira nunca foi eliminado, mas o Flamengo, quando entra na competição e o Dorival começa a trabalhar e começa a ver a performance do time dentro de campo, sim, acho que o Flamengo, no decorrer da trajetória, foi consolidando a sua chegada. O Atlético Paranaense, o estilo Filipão, muitos não acreditavam, mas chega com mérito. Mas eu colocaria Flamengo e Palmeiras. Eu sempre achava que o Palmeiras chegaria na final contra o Flamengo. Eu tô nessa também, inclusive eu perdi um almoço com meu pai, que eu tinha postado Flamengo e Palmeiras e Flamengo e Corinthians. Ganhei o Flamengo e Corinthians, mas não ganhei o Flamengo e Palmeiras. Luiz, sei que você também, quanto mais você estuda, você admira mais o trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo. E ele tem uma frase de 2020 que ele diz o seguinte: o Flamengo foi muito estudado com as conquistas de 2019 e eu preciso trazer novas perguntas para novas respostas aos adversários, para as respostas que os adversários trouxeram para o Flamengo, né? E aí, nessa linha, eu te pergunto, diante desse calendário esdrúxulo que nós tivemos esse ano, de 10 meses e meio, né? O Flamengo vai completar 77 jogos no ano. O Dorival faz um trabalho, na minha concepção, excepcional, e é o melhor trabalho antes do Jesus e pós-Jesus, não é melhor que o do Jesus, mesmo ganhando, eu entendo que não será, porque aquele time de 2019 era mais dominante do que esse time e esse elenco é melhor do que o 2019. Mas o Dorival chega num contexto muito difícil, de terra arrasada, de um grupo completamente desfigurado do ponto de vista de gestão, e ele consegue implementar dois sistemas de jogo para o time A e para o time B, o time A1, do jeito que você queira chamar. Só que a pergunta que se faz nós temos da classificação do Flamengo para a final um pouco mais de um mês para a final, né, da Libertadores. Você acha que é possível, nesse contexto horroroso que Flamengo e Atlético Paranaense vivem no futebol brasileiro, de Dorival e Filipão trazerem novas perguntas para a final? Ou você acha que pode ser uma tendência maior de ser um jogo espelhado do que foi Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Olha, Pablo, eu acho que a tendência é ser o que foi Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que o jogo deve ser um jogo espelhado.
Claro que o Atlético Paranaense com algumas peças, né? Que faltou, principalmente o Vitor Roque, acredito que vai jogar. Mas eu acho que a tendência não vai mudar muito desse estilo, não. Eu não consigo acreditar que quando a gente olha para o time do Flamengo e pensar até numa mudança, eu acho que as peças do banco não te passam essa segurança também para tu fazer. Quando tu olha para o banco, eu acho que quem poderia, talvez, botar essa pulga atrás da orelha, um Cebolinha poderia, se estivesse jogando aquele futebol do Grêmio, da seleção, talvez você poderia pensar numa mudança para entrar com um jogador diferente naquele lado, gerando amplitude, dar profundidade para aquele setor esquerdo. O Vidal, acho que sim, mas aí dependeria de uma queda de rendimento do Everton Ribeiro, do João Gomes ou do Thiago Maia, que não é o caso. Então, quando você olha para o banco, o Marinho não faz muito efeito. Então, o Flamengo em si, talvez, se você pensar numa mudança do esquema, mas como o calendário não permite, e você vai ter que usar, eu acho que as duas equipes vão usar, o Flamengo principalmente, vai usar esse período agora até a Libertadores para teste. E o bom do Flamengo é que tem um jogo contra o Corinthians, então tu vai tirar a prova dos 9. O que tiver que reajustar vai ser nesse jogo contra o Corinthians. E o Atlético Paranaense da mesma forma. Eu acredito muito em mudanças táticas drásticas, porque o banco não te permite isso. O banco, quando você olha para o Flamengo, tu fala, pô, o Flamengo tem um banco de respeito, sim. Mas se você vê o desempenho desses jogadores, estão muito abaixo do que eles podem dar. Então não faz sentido hoje de você fazer qualquer mudança, de pensar em qualquer mudança, porque seria algo de um tiro no escuro. Você acreditar no Cebolinha que vai entrar e pode mudar uma partida, o Marinho pode entrar e mudar uma partida. Então acho que ele vai tentar fortalecer ainda mais esse esquema que ele vem utilizando com o Pedro, as vulnerabilidades que o Fluminense utilizou, que o Corinthians vai tentar utilizar, ele vai tentar simplesmente usar esse jogo como experiência para tentar intensificar ainda mais o poder ofensivo e o poder defensivo. E quando você olha para o Atlético Paranaense, eu não acho que vai mudar muito do estilo Filipão, que às vezes que tentou mudar, quando resolveu mudar, a gente viu o que aconteceu, né? O resultado foi um resultado para o Brasil vexatório. Então, acho que ele não vai mudar, acho que ele não vai fugir muito do teu conceito. A marcação de encaixe em cima do Arrascaeta, principalmente do Hugo Moura, dentro do bloco de marcação, deu muito certo no jogo Lara. O Arrascaeta foi bem anulado. Agora, eu acho que algumas lições que ele vai ter, alguns encaixes, alguma perseguição. O Flamengo, como é um time que utiliza muito esse ataque de mobilidade, como a CBF utiliza ali, os jogadores trocam muito de posição, confundiu muito a marcação do Atlético Paranaense. Então, os encaixes, no momento, principalmente do gol de bicicleta do Pedro, o Everton Ribeiro estava por fora, puxou o volante para fora. O Rodinei por dentro, puxou o lateral para dentro. O Pedro veio buscar essa bola na esquerda, puxou o Pedro Henrique. E o Hugo foi para dentro da área, o Hugo Moura para dentro da área com o Arrascaeta. Então, os encaixes acabou sendo manipulados pelas mudanças do Flamengo. Talvez, eu acho que ele vai tentar intensificar isso, porque você muda muito a forma do time marcar. Eu acho que talvez ele vai querer fazer a troca de posição, em vez de perseguir, faz a troca. Para o volante ser volante, o lateral marcar como um lateral e o zagueiro não sair da área. Eu acho que talvez para o lado do Filipão ele deve mexer mais nessa estrutura, mas não acredito muita mudança tática, não. Nessa perspectiva, eu tô contigo. Também acho que ele não vai mudar muito. Agora eu tenho a seguinte dúvida. Me parece que ele vai fazer um bloco médio-baixo, talvez baixo, com linhas muito próximas, deixando o Fernandinho mais um, pode ser o Teranzio, o Danóbio, aí não sei, Canóbio, não, pode ser, mas é Fernandinho mais um, com mais liberdade para tentar essa criação e tentar espetar as bolas pelos corredores. A minha dúvida, e eu queria te ouvir, é se você acha que ele pode vir com 3 zagueiros ou se ele vai com uma linha de 4 ou uma linha até de 5. Porque se ele vier com a linha muito baixa, não faz sentido ele vir com 3 zagueiros, porque ele vai estar com as linhas muito próximas. Então ele pode fazer linha de 4, linha de 5, linha de 4, 4 e deixar 2 espetados para tentar os corredores, né? Porque a tática que deu mais certo contra o Flamengo, na minha concepção, Luiz, foi a do Corinthians e a do São Paulo, que foi o quê? Bloquear o meio, povoar o meio e fazer o Flamengo jogar pelas laterais. Fernando Diniz, inclusive, disse essa semana numa entrevista falando sobre isso. Contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, para mim foi o melhor jogo da era Dorival, porque o Flamengo, mesmo não tendo ganho,
criou muitas chances, foi impositivo, foi dominante. Aquele jogo realmente me encheu os olhos. Aquele jogo me fez lembrar os bons momentos no passado recente. O Flamengo conseguiu construir dentro das linhas do Atlético. Contra o São Paulo e contra o Corinthians, o Flamengo teve muito mais dificuldade de construir. Quando fez os gols, aí abriu, dificultou para o Corinthians e para o São Paulo. Mas o Flamengo teve muita dificuldade com isso. Tanto que o Santos começou a fazer ligação direta a todo momento. Nessa perspectiva, então, você entende, para a gente finalizar, e agradecendo você de novo pelo seu conhecimento e pela sua disponibilidade de estar com a gente. Você acha que o Filipão pode vir com 3 zagueiros ou não? Olha, é difícil, mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai fazer a mesma estratégia de potencializar ainda mais, né? Proteger mais a sua área por conta de um Pedro. Ele fala sobre isso, né, cara, da qualidade do time do Flamengo. Com a linha de 5, o Flamengo tem um Rodinei também que está numa fase muito boa. Então você tenta tirar um pouco daquela amplitude, diminuir um pouco a amplitude, né, e principalmente a passagem do Rodinei por aquele corredor. E tentar bloquear, fechar o centro ali, né, com o Fernandinho, com o Eric, com o Hugo Moura, e vai tentar o forte deles, que é um contra-ataque. Muitas das vezes fazer aquele contra-ataque, ou uma bola parada, um escanteio. Eu não acho que ele não vai mudar muito das suas características, porque eu acho que o Atlético Paranaense, se a gente pegar e se a gente analisar, é a essência do clube. Não é o Filipão. O Atlético Paranaense está enraizado fechar com linha de 5, já faz parte de um repertório, eles gostam, se sentem à vontade de jogar assim. A gente pegar contra o Flamengo, o time que ganhou o Flamengo no Maracanã, né? Na época, agora eu esqueci só o nome do treino. Do Valentim. Então, assim, quando o Felipão vai para lá, e muitos até reclamaram, o Felipão podia abrir esse time, jogou fechado, só que está enraizado no time do Atlético Paranaense essa forma de jogar. Thiago Heleno se sente confortável jogando ali com mais um homem. Então, acho que ele vai sim, porque o Flamengo hoje tem o Pedro e o Flamengo chega com muita gente. Porque se você acaba não fazendo uma linha, não jogando com uma linha de 5, mas depois, no decorrer da partida, acaba defendendo com a linha de 5. Porque o Pedro, você tem um Pedro, um Gabigol dentro na área, o Everton Ribeiro chega, você tem um Arrascaeta e tem um Rodinei que aparece como linha de surpresa pelo lado. Então, acaba, teoricamente, você tendo que baixar alguém. Então é mais vantagem você ter mais um zagueiro dentro da área para justamente tirar ali os espaços do Pedro e do Arrascaeta. Então acho que vai 5 linha de 5, porque o Flamengo, quando chega com muita gente, eu lembro o Abel Ferreira falando sobre isso. Que o Scarpa acabava voltando porque você tinha um Isla na época. E hoje você tem um Rodinei que faz o mesmo papel de atacar. Então força, teoricamente, você puxar alguém com o Rodinei. Se não colocar alguém para a subida do Rodinei, você acaba sobrecarregando ali um homem a mais aparecendo como elemento surpresa. Luiz, para finalizar mesmo, temos favoritos nesse jogo? Olha, Paulo, que falta, assim, o Flamengo chega como favorito. O Flamengo chega como favorito. É o time que vem desempenhando futebol melhor, chega como favorito. Agora, não quer dizer que vai ser campeão, deixar bem claro até. O Flamengo chega como favorito, na minha opinião. Agora, depende do Flamengo também executar com êxito as suas ações em campo. Porque do lado do Atlético Paranaense, a gente sabe que eles vão se dobrar ao máximo, se doar ao máximo para ter êxito em todas as fases do jogo. Não adianta a gente ter um Flamengo que com bola vá muito bem e sem bola for nota 7. Então, acho que esse é o aspecto, né, que eles vão utilizar, porque o Flamengo é um time que com bola no pé, nota 10. Mas se não for nota 10 também sem bola no pé, você vai dar arma para o adversário. Beleza, Luiz. Obrigado. Queria agradecer. Esse foi mais um programa 12 Minutos com o nosso querido Luiz Antônio RN. E teremos novas entrevistas e agradecer aos nossos amigos e amigas do Anatomia Rubro-Negra por essa parceria e por estarem conosco nessa nossa nova caminhada agora de Anatomia Rubro-Negra. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Grande abraço a todos os amigos e que possamos ter aí uma final de Libertadores com um jogo muito bacana e que o melhor
saia vitorioso dessa partida, que seja o Flamengo.